Supremo abre o ano judiciário de 2018 com a presença de autoridades no plenário da Corte. Você vai ver também. Polícia Federal cumpre hoje mandados da Justiça em operação contra suspeitos de desvios de recurso do Postales, o fundo de pensão dos funcionários dos Correios. Justiça condena 24 anos e 10 meses de prisão Ricardo Najar pela asfixia e morte da filha de 4 anos em dezembro de 2015 em São Paulo. Mantida a interdição da ciclovia Tim Maia no Rio até que seja testada a qualidade dos reparos feitos na via, que desabou em abril de 2016, matando 2 pessoas. E Ministério Público Federal quer que empresas façam adequação de propaganda de agrotóxicos classificada como irregular. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. O Supremo abriu hoje pela manhã o ano judiciário de 2018 com a presença de autoridades no plenário da Corte. O repórter Gabriel Cefrei acompanhou e tem as informações para a gente. Boa tarde, Gabriel. Oi, Érica. Boa tarde para você, boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Justiça. A sessão de abertura dos trabalhos do Poder Judiciário aconteceu hoje de manhã e durou cerca de meia hora. Os trabalhos serão retomados depois das férias coletivas e também do período de recesso. Acompanhe agora na reportagem como foi a cerimônia. Na abertura da sessão, os convidados e autoridades acompanharam a execução do hino nacional. Estavam presentes os 11 ministros da Corte, além de representantes dos poderes. O presidente da República, Michel Temer, os presidentes do Senado e da Câmara, Eunício de Oliveira e Rodrigo Maia, além de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público e órgãos da administração pública. Durante a solenidade, os assuntos em destaque nos discursos das autoridades foram os 30 anos da Constituição Federal, que serão comemorados em outubro deste ano. O respeito às leis, a busca por liberdade, democracia e garantia de justiça para o povo brasileiro. A situação política e econômica do país também marcou os discursos. A abertura dos trabalhos foi feita pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. A primeira a falar foi a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Ela citou algumas palavras importantes nesse discurso, como liberdade, respeito, superação e também justiça. Destacou a importância da Constituição Federal e das leis na garantia de direitos a todos os brasileiros. Mencionou que todos os cidadãos devem se respeitar. Citou ainda a importância dos juízes para manter a validade e também o respeito às leis vigentes aqui no país. E destacou que 2018 pode ser um ano de mudança para a história do Brasil. Vamos acompanhar alguns trechos, então, da fala da ministra Carmen Lúcia. Civilização constrói-se sempre com respeito às pessoas, que pensem igual ou diferente, que sejam iguais em sua humanidade e diferentes em suas individualidades. Enfim, civilização constrói-se com respeito às leis vigentes que asseguram a liberdade e a igualdade. Se não houver um juiz a proteger a lei para os nossos adversos, não haverá um juiz para nos proteger no que acreditamos ser o nosso direito. Pode-se ser favorável ou desfavorável à decisão judicial pela qual se aplica o direito. Pode-se buscar reformar a decisão judicial pelos meios legais e nos juízos competentes. O que é inadmissível e inaceitável é desacatar a justiça, agravá-la ou agredi-la. Justiça individual fora do direito não é justiça, senão vingança ou ato de força pessoal. Convém e espera-se que cada cidadão brasileiro atue para que a liberdade que a Constituição brasileira assegura seja exercida com a responsabilidade que o viver com o outro impõe. Sem liberdade não há democracia. Sem responsabilidade não há ordem, sem justiça não há paz. Que 2018 seja tempo de superação em nossa dificultosa história, de adiantes e retornos, para que fases mais tristes sejam apenas memórias de dias de tormenta passada. Que não tenhamos de ser lembrados pelo que não fizemos, ou pior, pelo que desfizemos do conquistado social e constitucionalmente.
E se mais não conseguirmos, no cumprimento do nosso dever de atender o bem público, que se recordem de nós pelo que conseguimos contribuir para garantir que as conquistas históricas não foram esquecidas, que a Constituição não foi descumprida, que a República não se perdeu em nossas mãos, nem a democracia em nossos ideais e em nossas práticas. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia, e a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, também se manifestaram no plenário do Supremo Tribunal Federal. O presidente da OAB citou a importância do cumprimento das leis para que o Brasil saia da crise política e econômica. Já a Procuradora mencionou a importância do Supremo Tribunal Federal e do Ministério Público para garantir a justiça a todos os brasileiros. Vamos ver então o que disseram os dois. O Ministério Público irmana-se ao sentimento dos membros desta augusta corte, que reconhece que vivenciamos os brasileiros a dura realidade de aumento da violência urbana, de corrupção ainda disseminada, de crise nas prisões e de sentimento de impunidade. A efetividade da justiça é um valor importante para os brasileiros. Sua ausência ocasional gera uma forte sensação de impotência e de insatisfação. Mas sua ausência duradoura provoca danos para a sociedade e para a democracia. A experiência de uma realidade dolorosa para muitos brasileiros reclama urgência de resultados e uma justiça que não tarde. A lei é o farol da crise. O país não sairá da crise senão pelo estrito cumprimento da lei, sem casuísmos ou factoides, sem privilégios de qualquer ordem. O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, tem sido questionado fortemente por forças políticas antagônicas. Mas ele não é, nem pode ser, a crise. Ao contrário, precisa ser o seu antídoto. Não se questiona o direito constitucional à crítica, mas ele não pode derivar para agressões e linchamentos físicos e morais, como eventualmente tem ocorrido. Igualmente, assistimos a tentativas inaceitáveis de constranger e influenciar magistrados, por meio de pressões políticas, em flagrante desrespeito à independência do poder judiciário. É indispensável que nós, operadores do direito, não percamos de vista os fundamentos de nossa missão comum. Não podemos nos envolver na turbulência política e nem ignorá-la, muito menos com ela nos intimidar. Justiça é justiça, política é política. Durante a sessão da manhã não houve julgamento de processos, mas agora à tarde há sim uma ação direta de inconstitucionalidade prevista na pauta de julgamentos. Lembrando que a sessão de agora à tarde começa por volta de 2 horas e será transmitida ao vivo pela rádio e TV Justiça. Érica, é com você. Obrigada, Gabriel, pelas informações. E quem está aqui para falar sobre essa abertura do ano judiciário é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Érica. Como o Gabriel disse aí, agora tem a sessão, pela manhã foi só a abertura, né, a solenidade, à tarde tem a sessão plenária. E que processo que está aí na pauta previsto? Para essa sessão jurisdicional que inaugura os trabalhos no plenário do Supremo Tribunal Federal, apenas um processo foi pautado para julgamento nesta tarde. Trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade, cujo julgamento foi iniciado no finalzinho, em novembro do ano passado, no finalzinho do ano, mas apenas com a leitura do relatório pela ministra Rosa Weber e a oitiva das sustentações orais dos requerentes dessa ação e amicus curiae, amici curiae, que também puderam trazer os seus argumentos para o início do julgamento. Então, essa ação direta de inconstitucionalidade deve ser retomada na sessão plenária de hoje, quinta-feira, com o voto da ministra Rosa Weber e demais ministros que a sucedem. E qual é o assunto principal dessa sessão jurisdicional? Um único assunto,
trata-se de uma resolução editada pela Anvisa que teria proibido a utilização de sabor e aroma em cigarros. A Confederação Nacional da Indústria é autora dessa ação direta de inconstitucionalidade e questiona, na verdade, busca no Supremo Tribunal Federal uma interpretação conforme da lei que estabeleceu o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que permite que a Anvisa, a agência reguladora, edite normas para proibir tanto a fabricação como a comercialização de produtos que, de uma certa forma, coloquem em risco iminente a saúde da população. Mas a CNI entende, e esse é o argumento que se traz nessa ação direta de inconstitucionalidade, que a agência, ao proibir a utilização desses sabores nos cigarros ou de aromas que são neles introduzidos, teria extrapolado essa norma que permite essa proibição. Então, que não seria um caso tipicamente de saúde pública, desse risco iminente, mas sim uma usurpação de competência legislativa do Congresso Nacional. Essa proibição para a CNI, autora, mais uma vez eu insisto, dessa ação, seria da competência do Congresso Nacional. E a Anvisa, como agência reguladora, não poderia fazê-lo. Então, vamos aguardar como é que a ministra Rosa vai votar e os demais ministros e como esse julgamento vai se encerrar. Karina, todo ano que se inicia com essa abertura de ano judiciário traz uma série de expectativas. Claro que todos os temas que chegam ao Supremo Tribunal Federal são de extrema importância para o país, mas tem alguns temas que merecem destaque. Quais temas você destacaria que os ministros vão ter que enfrentar esse ano? São vários, como você disse. O ano passado, os ministros se debruçaram sobre vários temas bastante complexos. Alguns tiveram julgamento já iniciado e uma expectativa para a retomada de julgamentos, como esse, por exemplo, da regulamentação da Anvisa, no caso desses sabores e aromas dos cigarros. Mas eu traria, assim, uma expectativa, até mesmo para esse primeiro semestre, uma discussão que foi trazida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, num recurso extraordinário que ainda não teve o julgamento iniciado, mas a repercussão geral foi reconhecida em plenário e trata-se da chamada candidatura avulsa para as eleições. No ano passado, os ministros se debruçaram sobre esse recurso extraordinário, na verdade, sobre essa ponderação do ministro Luiz Roberto Barroso, relator do recurso, para que a repercussão geral fosse reconhecida e o tema pudesse ser discutido no plenário, justamente em razão dessas eleições. Um advogado pretendia se candidatar sem filiação partidária à Prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições de 2016. Os tribunais eleitorais negaram essa possibilidade de registro de candidatura porque, pela Constituição Federal, no artigo 14, a filiação partidária é requisito, condição de elegibilidade. Então, no Brasil, hoje, a Constituição exige que, para você ser candidato a algum mandato eletivo, obrigatoriamente tem que estar filiado a um partido político. E ele pretendia justamente essa candidatura avulsa, trazendo consigo argumentos de que o Brasil é signatário de uma Convenção Internacional de Direitos Humanos que prevê a possibilidade de participação em eleições, direito de votar e ser votado, o chamado sufrágio, sem a necessidade de filiação a partido político. Então, essa discussão tem sido travada muito na doutrina e, portanto, o tema, segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, merecia uma atenção especial dos ministros. Nesse julgamento, que foi reconhecida a repercussão geral por maioria, alguns ministros ficaram vencidos, foi alegado, inclusive, que haveria uma prejudicialidade desse recurso extraordinário, já que as eleições já haviam acontecido e não havia a menor chance de anular as eleições para que esse candidato pudesse concorrer novamente. Mas o ministro insistiu que o tema, e ainda mais envolvendo o ano de eleição, seria interessante e deveria vir ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Esse é um dos vários que podem vir, porque um outro tema também importante é a continuidade do julgamento sobre a prerrogativa de foro em razão da função. A nossa Constituição prevê que determinadas autoridades detentoras de funções ou cargos, até mesmo mandatos eletivos, são processadas e julgadas criminalmente por determinados tribunais e que, quando eles deixam esse cargo ou essa função, o processo sai desse tribunal e vai para as instâncias ordinárias. E para evitar esse elevador processual, né, o processo sobe, o processo desce, o ministro Luiz Roberto Barroso, também relator nesse caso, fez uma proposta de voto para que houvesse uma interpretação conforme, para que só pudesse haver a prerrogativa de foro para os crimes cometidos durante o exercício da função ou do mandato, mudando o que hoje, atualmente,
acaba sendo o entendimento majoritário. Mas esse julgamento também pode ser retomado ainda esse semestre. Tema eleitoral, como a gente vê aí, vai estar na pauta do Supremo este ano. Obrigada, Karina, por hoje. Agradeço. Até mais. Até. E o Tribunal Superior Eleitoral também realiza hoje a primeira sessão de 2018, ano de eleições gerais no país. A sessão de hoje à noite tem 38 processos previstos na pauta. E como será a última sessão de julgamentos sob a presidência do ministro Gilmar Mendes, a maioria dos processos, 24, são de relatoria dele. Ao final da sessão, o presidente da Corte fará um balanço sobre a sua gestão à frente do TSE. A posse da nova presidência, que terá o ministro Luiz Fux como presidente e a ministra Rosa Weber como vice, está marcada para a próxima terça-feira, dia 6, às 7 da noite. Você pode acompanhar as sessões plenárias aqui do Tribunal Superior Eleitoral ao vivo pela TV Justiça, pelo site tse.jus.br e também pelo canal do Tribunal no YouTube. E o Superior Tribunal de Justiça também abre o ano forense de 2018 hoje, com a expectativa de retomada de julgamentos de casos de grande repercussão e da definição de importantes teses jurídicas, algumas das quais submetidas ao rito dos recursos repetitivos e que terão reflexos no andamento de milhões de processos em todo o país. A abertura será às 14h. A ministra Laurita Vaz presidirá a sessão da Corte Especial do STJ, que marca essa retomada das atividades no tribunal neste ano. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça. Polícia Federal cumpre hoje mandados da Justiça em operação contra suspeitos de desvios de recursos do Postales, fundo de pensão dos funcionários dos Correios. A gente volta já já. A Justiça condenou Ricardo Krause Esteves Najar pela morte da filha Sofia Najar, de 4 anos, asfixiada em dezembro de 2015 em São Paulo. O julgamento terminou no início da madrugada de hoje no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo. O réu foi condenado por homicídio doloso quando há intenção de matar, duplamente qualificado. A pena foi de 24 anos e 10 meses de prisão. Ele também foi condenado por fraude processual por ter alterado a cena do crime, pena fixada em 6 meses de regime aberto. A criança foi encontrada asfixiada com um saco plástico na cabeça. Depois de apelações na justiça para responder em liberdade, Ricardo Najar foi preso e levado para a penitenciária de Tremembé, no Vale do Paraíba, em março de 2017, onde também deve cumprir a pena que foi condenado. O advogado de defesa diz que vai recorrer da decisão. A Polícia Federal cumpre hoje mandados da Justiça em operação para esclarecer suposta atuação de uma organização criminosa especializada no desvio de recursos previdenciários do Postales, o fundo de pensão dos funcionários dos Correios. A repórter Evne Araújo tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. De acordo com a Polícia Federal, foram desviados pelo menos 6 bilhões de reais do Postales. Estão sendo cumpridos mais de 100 mandados de busca e apreensão em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Alagoas e aqui no Distrito Federal. Entre os alvos estão empresários, gestores desse fundo e também dirigentes de instituições financeiras internacionais. Érica. E a polícia faz uma operação também hoje para prender criminosos envolvidos com tráfico de drogas e roubo de cargas na Baixada Fluminense. Não é isso, Evelyn? Isso mesmo, Érica. E é uma grande operação. Cerca de 350 policiais estão envolvidos para cumprir 145 mandados judiciais, 60 de prisão e 85 de busca e apreensão. Todos os envolvidos têm grave envolvimento com o crime organizado. Até o último balanço, 16 pessoas já haviam sido presas. Érica. Obrigada, Evelyn, pelas informações. E homens das Forças Armadas realizam uma operação em vias expressas do Rio, na rodovia Presidente Dutra e também na Avenida Brasil. A ação é também combate ao roubo de cargas e para coibir o contrabando de armas e drogas. Segundo o Comando Militar do Leste, as ações são pontuais e de curta duração, mas vão ser realizadas por tempo indeterminado. E o Comitê Gestor da Internet, formado por vários órgãos federais, se reuniu pela terceira vez no Tribunal Superior Eleitoral para debater o risco da disseminação de notícias falsas na internet. O encontro discutiu alternativas de combate às chamadas fake news, para não haver interferência no processo eleitoral. O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, participou da terceira reunião do Conselho. Integrantes de vários órgãos públicos federais e de redes sociais participaram das discussões no Tribunal Superior Eleitoral. A circulação de notícias falsas na internet
foi tema da reunião que durou cerca de 3 horas. Até o dia 5 de março, devem ser definidas resoluções estratégicas para controlar a divulgação na internet de informações maliciosas que possam interferir de forma negativa na propaganda eleitoral dos candidatos. Por isso, a relação com os provedores das redes sociais é necessária. Esse é um novo desafio. Ninguém tem resposta pronta, ninguém quer assegurar a censura como método, mas é preciso discutir o tema e encontrar meios e modos de lidar, inclusive com os provedores. O ministro ressaltou que as medidas ainda vão ser ajustadas e podem envolver a suspensão da divulgação de uma notícia enganosa. Para o presidente do TSE, algumas punições já estão previstas em lei, quando existe um ataque à integridade e à moral de uma pessoa. Mas as regras precisam ser adequadas e reforçadas também à esfera eleitoral. Nós estamos lidando com um tema que é bastante delicado, que é o uso da fake news, a sua eventual utilização no contexto eleitoral. E isto pode propiciar uma distorção da vontade popular. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. O Ministério Público Federal quer que empresas façam adequação de propaganda de agrotóxicos classificada como irregular. A gente volta em instantes. A Justiça do Rio decidiu que a ciclovia Tim Maia, no trecho entre a Avenida Niemeyer e a Praia de São Conrado, na Zona Sul, vai permanecer interditada até que seja atestada a qualidade dos reparos feitos na via que desabou em abril de 2016. A determinação foi do juiz Marcelo Alvarenga, da 9ª Vara da Fazenda Pública. De acordo com o despacho, a ciclovia só poderá ser reaberta após emissão de um parecer do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro que ateste que os reparos na via foram suficientes. O estudo também deve provar que a Prefeitura cumpriu normas técnicas para a execução da reconstrução. O trecho interditado da ciclovia desabou em abril de 2016 após uma ressaca no mar, deixando 2 mortos e vários feridos. Uma campanha publicitária de agrotóxico classificada como irregular pelo Ministério Público Federal em Dourados, no Mato Grosso do Sul, chegou à Justiça. A intenção é que as empresas façam as adequações na propaganda, conforme prevê a lei. A lei que regula a publicidade de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas é clara quanto à exigência das informações e dos locais permitidos para divulgação. O artigo 8º da Lei 9294 de 96 diz que a propaganda de defensivos agrícolas que contenham produtos de efeito tóxico, mediato ou imediato para o ser humano, deverá restringir-se a programas e publicações dirigidas aos agricultores e pecuaristas, contendo completa explicação sobre a sua aplicação, precauções no emprego, consumo ou utilização. E é o cumprimento da lei que o MPF em Dourados, no Mato Grosso do Sul, está cobrando na Justiça Federal das empresas envolvidas e também da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Essa ação, ela visa tanto a remoção da propaganda existente, tanto em outdoors quanto na internet, bem como a consequente indenização pelos danos ocasionados por essa propaganda. Como as placas ficam expostas em locais públicos, o MPF entendeu que esse meio fere as restrições da lei quanto ao direcionamento apenas para os produtores rurais. A peça publicitária também deixa de atender o decreto 2018 de 96, que dispõe a respeito de propaganda comercial de agroquímicos sobre a necessidade de citação de eventuais danos causados à saúde e ao meio ambiente. A legislação estabelece vários avisos legais que devem ter o mesmo tamanho do produto, né, divulgado, para que se divulgue que aquele produto somente poderá ser comercializado mediante receituário agronômico, mediante a consulta de um engenheiro agrônomo, e nenhuma dessas medidas foi realizada, obviamente, nenhuma dessas medidas foi cumprida. O Ministério do Meio Ambiente estabeleceu um plano de ação nacional para a conservação de primatas amazônicos ameaçados de extinção. O documento estabelece formas de controle e fiscalização pelos órgãos ambientais, além de meta de conscientizar a população sobre a importância de manter as espécies livres de ameaças. O objetivo do Plano de Ação Nacional é garantir que 22 espécies de primatas amazônicos não sejam extintas.
15 correm sérios riscos de extinção, outras 7 estão em situação de alerta. Hoje a floresta amazônica tem 115 espécies, que são ameaçadas por conta da construção de hidrelétricas, estradas, além da ação do homem, como a caça predatória. Com validade de 5 anos, o plano prevê ao todo 27 medidas. Entre elas, o controle de doenças que atinjam as espécies, combate à perda de habitat, planejamento territorial e estudos sobre impactos climáticos na região amazônica. A Amazônia brasileira é a região do mundo que mais concentra a diversidade de primatas no mundo. A gente conta nessa região do Brasil com mais de 115 espécies que estão ali presentes em diversos ecossistemas da Amazônia brasileira. Infelizmente, uma boa parte desses primatas já se encontra ameaçado de extinção, principalmente ao longo do arco do desmatamento, onde a gente está tendo uma perda de hábitat desses primatas, esse hábitat está ficando fragmentado, e também grandes empreendimentos, hidrelétricas, estradas, ferrovias, que acabam impactando o hábitat desses primatas. Além de atuarem em conjunto, órgãos de controle e fiscalização ambiental, como o IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, montaram um grupo de assessoramento, que desde o início do ano tem que lidar com outro tipo de problema. É que com o aumento nos casos de febre amarela por todo o país, também cresceu o número de macacos mortos vítimas da violência humana. O maior índice de mortes é nas regiões da Mata Atlântica. Na Amazônia, apesar de pequenos, ainda ocorrem alguns focos. Nesse plano, construído com 22 instituições, como ONGs, universidades, órgãos estaduais de meio ambiente, IBAMA e diversos parceiros, a gente está consolidando uma estratégia para, pelos próximos 5 anos, tentar melhorar a situação, o estado de conservação desses primatas ameaçados de extinção. Este advogado especialista em direito ambiental destaca a importância do plano de ação para a preservação das espécies. E é importante destacar uma situação que matar esses animais silvestres é crime, previsto numa lei ambiental, 9.605. Então, crimes inafiançáveis. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. A gente se vê novamente amanhã. Até lá.